O setor do agronegócio movimentou 2 trilhões e 700 milhões de reais em 2023 e atualmente é responsável por cerca de 24% do PIB do Brasil. Para manter o crescimento do setor, as empresas buscam por inovação para aumentar a produção e o faturamento. E em um mundo cada vez mais digital, até mesmo no campo, o uso das novas tecnologias se torna aliada na hora de otimizar o trabalho, além de estimular a sustentabilidade. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo pela internet com a advogada especialista em inovação tecnológica, a Mabel Alvarado. Muito bom dia, Mabel. Um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Produtor. Eu começo perguntando quais são as principais formas de se inovar no agronegócio hoje. Bom dia, Adriana. Hoje o agronegócio, como você disse, representa uma forte presença no PIB. E o Brasil, no programa que foi lançado ontem, pretende chegar a 50% do PIB e até 2033. Um desafio enorme. Porém, o agronegócio ele tem grandes oportunidades de inovação. Hoje a gente fala que as oportunidades estão desde antes da fazenda, tudo aquilo que é possível se realizar na preparação, dentro da fazenda, quando ocorre efetivamente a cultura, e depois da fazenda, que é os desafios de logística, entrega e produção, ou seja, a agroindústria é responsável por uma série de possibilidades de inovação. Nós temos aí drones, agricultura de precisão, a questão da própria preparação do solo, com os bioinsumos, biofertilizantes. A biotecnologia tem trazido muita importância para os resultados do agro. Então, nós temos oportunidades que a gente pode classificar como uma das maiores dentro do Brasil. E qualquer produção agrícola, seja ela de cultura, gado, agro em geral, agroindústria, ela vai ter uma série de campos para poder atuar, inclusive na própria administração financeira, contabilidade, enfim, são os back-offices necessários que vão ajudar a eficiência, a lucratividade, a redução do impacto, o ganho efetivo cada vez maior e uma produtividade alcançando o limite de maior com relação ao hectare plantado. Mabel, utilizar essas tecnologias também é sinônimo de redução dos impactos ambientais? Sim, com certeza. Nós, por exemplo, no campo dos insumos, quando a gente trabalha com dosagens mais assertivas na recuperação do solo, na aplicação de agroinsumos necessários, como estamos vendo na imagem aí, as necessidades para contenção de pragas, quando a gente tem os volumes mais assertivos através da ciência de dados, a gente está reduzindo o impacto, a gente está fazendo maior aproveitamento da água, por exemplo, com tecnologia, é possível medir exatamente a necessidade da água, o controle das chuvas, tudo isso faz com que os impactos em relação ao solo, ao meio ambiente, tenham sua ótica mais controlada. Então, o maior controle dos dados, das necessidades que são aplicadas à agricultura, ajudam a reduzir o impacto também causado também por aplicações excessivas, né? Tudo que em excesso o meio ambiente vai sofrer mais. Então, a agricultura de precisão tem esse poder de melhorar o controle ambiental. O Brasil hoje, né, utilizar cada vez mais esse mundo digital, pode aumentar essa competitividade do Brasil em relação a outros países? Como é que nós estamos hoje em termos de tecnologia frente a outros países que produzem aí, pelo menos numa situação similar à do Brasil? Nós temos alguns concorrentes muito importantes no agro, né? Os Estados Unidos, a Europa, enfim, tem grandes tecnologias já sendo aplicadas e nós temos realmente um caminho a trilhar com relação a isso. A nossa agroindústria ainda tem muitas perdas, né? A nossa logística precisa ser melhorada, a questão da perda da produção é um elemento que precisa ser trabalhado. Então, essas tecnologias, elas trazem essa oportunidade. Por exemplo, o nosso transporte causa muita perda, constantemente a gente tem visto reportagens sobre isso. Então, por exemplo, a melhoria das condições das estradas, a própria aumento da aplicação da ferrovia e da hidrovia é uma grande oportunidade,
A ferrovia é um canal de distribuição que o agro pode fazer ser melhorado em relação a ele. Então, a gente tem algumas oportunidades que precisam ser trabalhadas. Um conjunto de políticas públicas que vão resolver problemas que talvez sejam relacionados à infraestrutura também. O país precisa melhorar para que, ao escoar a produção, nós sejamos mais eficientes. Acho que logística é um tema muito importante na distribuição, na exportação brasileira, e a melhoria desse sistema precisa ser impactado por novas tecnologias. Inclusive, hoje, em relação à própria gestão dos armazéns, a perda com relação a alguns impactos de umidade, enfim, todos esses controles, a gente chama de automação dessa parte da logística, e isso é importante para que a gente tenha melhores índices de produtividade em relação aos nossos concorrentes internacionais. Ô, Mabel, quer dizer então que a tecnologia está andando mais acelerada do que a questão da logística, da infraestrutura. Vai chegar um ponto em que essa tecnologia pode se sentir engargalada por não ter esse acompanhamento dessa outra parte que é fundamental também para que dê mais competitividade para o agro nacional? Com certeza, eu acredito que a gente já está um pouco engargalado, né? A gente, ao reconhecer o governo brasileiro, reconhecendo essa semana que a agroindústria deve aumentar, praticamente dobrar a sua participação no PIB brasileiro, isso significa que nós temos um potencial de aumentar, mas estamos com gargalos. Então, obviamente, a tecnologia vem para assimilar, para trazer soluções a esses gargalos. A inovação, ela tem um resultado para levar maior produtividade, competitividade e qualidade ao mercado. Nós precisamos ter esse foco e a infraestrutura faz parte desse modelo, ou seja, o produtor pode ser muito eficiente, mas se nós tivermos problemas de infraestrutura, de distribuição, de transporte, de escoar essa produção, essa produtividade alcançada na fazenda, ela se perde. Ela se perde ao chegar ao mercado depois com custos absurdamente elevados, não tendo resultados efetivos que se pretendia dentro do campo. Nosso país é um grande continente, nós temos uma extensão muito grande, então o problema da infraestrutura é muito grande. Os estados que têm maior produtividade estão, muitas vezes, em lugares distantes, com falta de acesso. Toda época de chuvas a gente vê grandes problemas em estradas. Então, isso é um problema que a política pública tem que atuar juntamente com o privado. O privado, ele faz o seu papel, mas o papel da infraestrutura depende do governo, e essa missão em nova indústria, onde a agronegócio tem um objetivo, uma meta de dobrar a sua participação no PIB, entendemos que ela vai refletir em ações sobre a infraestrutura. Mabel, não é possível a gente falar em tecnologia, nessas ferramentas tecnológicas que estão disponíveis, sem que se chegue também, pelo menos a grande parte do campo, um sinal bom de internet. Essa questão logística passa também por fazer chegar essa tecnologia no campo através desse aumento de pontos de distribuição também de sinal de internet? Com certeza. Nós estamos em grande expectativa da ampliação da implantação do 5G, que é fundamental justamente para trabalhar com tudo isso que a gente chama de agricultura de precisão, drones, ciência de dados, o próprio acesso da gestão a plataformas que vão ajudar a gestão do agronegócio. A internet é fundamental. Hoje a gente não pode estar com áreas isoladas, sem sinal acessível, porque isso desconecta do próprio mercado que a empresa atua. O agronegócio hoje é voltado grande parte para o mercado internacional, para exportação. Então, se uma fazenda ou uma região ela tem impedimento de sinal de internet, isso dificulta muito. E a própria função das tecnologias emergentes. Nós estamos falando hoje de internet das coisas, de ciência de dados, de robótica, tudo depende da infraestrutura de sinal de internet para que essas tecnologias sejam úteis, aplicáveis com segurança, ou seja, não há perda de sinal, não há bloqueios para a sua utilização. Então, dentro da infraestrutura necessária,
o acesso à internet, o 5G e as outras tecnologias relacionadas, elas precisam estar disponíveis ao empreendedor, ao agricultor, para que possa ser aplicada com segurança. A Embrapa conta com um relatório amplo intitulado Visão 2030, o futuro da agricultura brasileira, que possui uma parte toda dedicada ao papel da ciência, tecnologia e inovação no agronegócio. O principal deles é a criação de sistemas de produção mais resilientes e sustentáveis. Eu te pergunto, quais são as tendências da tecnologia no agronegócio para esses próximos anos? Bom, as tendências estão de toda ordem, né? Vamos começar com inteligência artificial, que é justamente a agricultura que vai tratar com os dados mais precisos. Isso traz uma eficiência, uma redução de uso de insumos, uma qualidade de aplicação da água, da umidade, enfim, dados são fundamentais, dados de clima, de ventos, de chuvas, da possibilidade de ter maior seca, maior insolação, enfim, os dados são a fonte essencial para um agricultor trabalhar a sua produtividade. Então, isso é super importante e a Embrapa faz um trabalho excepcional no mapeamento de tecnologias. Esse é um ponto. Segundo ponto é justamente a sustentabilidade, fazer com que a agricultura seja um negócio cada vez mais sustentável, ou seja, utilização de metodologias de redução de carbono, produção de energia limpa, inclusive dentro da energia limpa nós podemos falar que o agro hoje produz energia com massa, com uma série de elementos que vão trazer uma possibilidade, a própria energia eólica possível de ser plantada dentro das regiões agrícolas, então a questão da energia é fundamental também. Nós temos agora todo um mercado, uma tendência, por exemplo, do consumidor olhar para a cadeia mais orgânica, né? Então, a produção de orgânicos tem uma tendência muito grande. O ser humano está buscando ser mais saudável, está buscando eliminar, de certa forma, muito produto químico. Então, rastreabilidade da produção, de onde ele vem, quais insumos foram aplicados, isso é uma informação que hoje o consumidor quer e pede. Então, orgânicos é mais uma tendência muito grande. A própria agricultura regenerativa, o que é isso? É melhorar as condições do solo. Os solos têm sido desgastados ao longo dos anos e a gente precisa corrigir constantemente isso. Como fazer essa correção, como fazer com que essas áreas sejam recuperadas? A gente, de certa forma, avalia alguns países que têm deserto, uma agricultura forte. Nós não temos uma característica de deserto, mas nós temos áreas degradadas que podem ser recuperadas. Então, a recuperação e o cuidado com esse solo é uma tendência muito forte. Então, ciência de dados, robótica, machine learning, produção vertical, tem a ver com produtividade também, ou seja, as fazendas que a gente vê verticais em galpões, já tem saído várias reportagens sobre isso, são tendências que a tecnologia faz toda a diferença para que ela exista e possa chegar ao consumidor de forma segura. O consumidor está mais exigente, e essa exigência decorre de conhecimento. Então, quando o consumidor tem mais conhecimento, ele exige da produção melhor qualidade.